Em nosso estudo de hoje, lição 23 do livro Opinião Espírita, e tem por título Segundo o Espiritismo. Nossa vida reflete-se sobre todas as vidas que nos rodeiam. Acata as leis que dirigem a experiência coletiva sem esquecer-se de que o comportamento da pessoa interessada em burilar-se moralmente é sempre mais observado e seguido pelos outros. A riqueza inaproveitada cria a miséria. Aperfeiçoa a paisagem onde estejas situado com os melhores recursos da aprendizagem humana, recordando que estás em trânsito nessa ou naquela propriedade que a sabedoria divina pode fazer passar de mão em mão. A existência no corpo terrestre, por mais longa, é instante breve à frente da eternidade. Certifica-te de que os minutos não nos esperam para a consecução desse ou daquele acontecimento. A opinião atrai, mas a conduta arrasta. Elege a bondade e a paciência, a alegria e a fé por tuas companheiras da alma, levantando o ânimo e fortalecendo os corações que te partilham a marcha, a fim de que a sinceridade e a pureza se façam luz na tua estrada cristã. Do auxílio individual surge a grandeza do esforço coletivo. Busca dentro das próprias possibilidades os ideais e as opiniões favoráveis à melhoria das normas de trabalho nas organizações a que te filies. O personalismo é porta sutil para a vaidade. Faze concluir para Jesus, nosso Divino Mestre, as atenções e os agradecimentos, a confiança e a reverência de todas as criaturas que mourejam nas tarefas do bem. Hoje o Emmanuel vem falar da conduta do espírita e vem lembrar uma coisa assim muito importante. Ele vem falar para a gente que a conduta daquele que está procurando de maneira voluntária mesmo, se acertar, conhecer a si mesmo, processo de reforma íntima, ela é mais observada pelos outros, ela acaba sendo tomada como uma certa referência, e principalmente quando a gente não esquece de lembrar as pessoas das nossas imperfeições também, para que ela se sinta familiarizada também. Porque muitas das vezes eu já ouvi, após ter feito um determinado estudo, uma pessoa vir para mim e falar assim: poxa, eu gosto das suas palestras, porque nas suas palestras você expõe as suas fraquezas e as lutas que você tem para poder melhorar. Que a gente vê que não é fácil, né? Porque tem palestrante que parece que ele fala de um pedestal tão alto que parece que ele já está perfeito. Eu falei assim: poxa, obrigado, porque é interessante que até o próprio Emmanuel, nas lições do Emmanuel, ele está sempre, uma hora ou outra, se colocando na primeira pessoa, ou do presente mesmo, ou então do singular, ou do plural também, dizendo: nós ainda estamos lutando, nós ainda estamos em aperfeiçoamento, mas ele se coloca também. Então, na verdade, ele chama a gente para o lado dele e fala: eu não estou aqui na posição de um guru que está aconselhando, eu também estou no mesmo processo também, na busca também. A luta é de todos nós enquanto a gente está aqui encarnado. E o Emmanuel continua aqui na lição falando: ó, a riqueza inaproveitada, ela cria a miséria. Então, ó, quando eu estou com esse recurso da doutrina espírita dentro de mim, em todos os cantos que a vida que me deu a oportunidade, tenta fazer o melhor que você puder, né? Porque, na verdade, você vai estar criando melhoras, criando situações, e principalmente, a gente que está vindo agora terminei de fazer um estudo agora, né? Nesse momento, agora de manhã, que a gente estava falando sobre isso, para que as pessoas tenham compaixão das nossas falhas, porque não existe perfeição aqui na Terra. E é interessante que até no início da reunião, a dirigente lá abriu uma página do Pastorino, para quem lembra do Pastorino, que era um padre que depois se tornou espírita, falando das calúnias, para que a gente nunca se deixe abalar pelas calúnias que fizerem contra a gente, porque ele tem até um momento que ele fala: a árvore, quando é frondosa, ela vai sofrer o assédio das frutas. Agora, quando você não tem fruta nenhuma, ninguém vai se preocupar. Agora, quando você tem fruta, que vai ter mesmo calúnia, vai ter o assédio. Aquela mensagem ficou uma mensagem tão assim profunda para a gente na hora. Fala para a gente: ó, a existência no corpo terrestre, por mais longa, ela é um instante breve
à frente da eternidade. E certifica-te de que os minutos não nos esperam para a consecução desse ou daquele acontecimento. Ou seja, vamos tentar não deixar nada pendente, vamos tentar ver o que está nas nossas responsabilidades. E enquanto ela não terminou ainda, vamos procurar fazer da melhor maneira possível para que a gente tenha consciência tranquila, porque isso vai criar a nossa maior defesa, nosso maior advogado de defesa se chama consciência tranquila. Tudo que estava ao meu alcance eu procurei fazer, se não fiz mais é porque não deu, e se não fiz mais foi porque as próprias circunstâncias da vida começaram a desviar e de maneira que a gente começou a se ver obrigado a tomar outro caminho. O Emmanuel lembra mais uma vez, a opinião atrai, mas é a conduta que arrasta. É a conduta que arrasta. Elege a bondade, paciência, alegria e fé por tuas companheiras da alma. É um convite. Mas a gente olha, parece que é um convite repetitivo, parece que é um convite até piegas. Não? Bondade, eu já sou bom, eu tenho sido bom, eu tenho sido paciente, eu tenho sido impaciente, tenho perdido a paciência, tenho exposto aí para as pessoas fragilidades emocionais minhas. E a alegria, às vezes a pessoa tem um semblante fechado, não tem um momento ali de relaxamento. E fé. Se a gente conseguir trazer esses 4 aqui para dentro da gente como companheiras, levantando o ânimo e fortalecendo os corações, a gente vai estar conseguindo criar uma estrada cristã. E lembrando mais uma vez que o que assusta a gente é quando a gente para ler o Evangelho e a gente descobre que os discípulos na época eles curavam apenas com um sorriso, apenas com um abraço, porque as pessoas eram tão sérias, tão fechadas, tão severas umas com as outras, que de repente estranhava aquela pessoa, aquela figura doce, que não, mesmo sem me conhecer, vinha me dar um abraço. A gente mora aqui no Brasil, a gente tem um calor humano diferente, mas quando você tem a oportunidade de ir para outros estados, outros países, você fica, meu Deus, tem um país que as pessoas não apertam a mão com frequência, não se abraçam, as pessoas mantêm uma distância. Tem países, por exemplo, que a criança que está no colo você vai admirar, achar bonito, e o pai já olha com desconfiança, porque a cultura daquele país é desse jeito. Não, e a gente aqui não, a gente está procurando é o contrário, é olhar a criança e incentivar e elogiar e procurar fazer isso, porque é desse jeito que a gente vai conquistar assim, uma coisa chamada que é o sentimento, que vai ser pensamento e sentimento, inteligência e moralidade, o que vai fazer essa diferença. Depois ele fala do auxílio individual, vai depois surgir a grandeza do esforço coletivo. Então o que acontece? Olha bem, até o estudo do anjo da guarda é um estudo interessante, porque a gente está aqui encarnado, tem um anjo da guarda nos ajudando. Daqui a pouco a gente desencarna e tem alguém que a gente pode ajudar. Como assim? Claro que pode. A gente está hoje já aqui na Terra superior a alguém que está lá na retaguarda, os espíritos que estão bem abertos. A gente pode sim. Eu já vivi essa prova, eu posso ajudar ele nessa prova. Pode mesmo? Então tá bom, vai ter uma ligação entre vocês. Quando eu fizer a oração, vai ser a você que ele vai atender. Aí você faz isso, daqui a pouco você começa a cuidar de coletividade, daqui a pouco você começa a 1, 2, 3, começa a ir para uma empresa para ser um gerente. Aí quando você desencarna, você começa a ser o espírito protetor de uma família. Você começa a proteger mais gente. É assim, a gente faz esse exercício aqui e lá do outro lado, aqui e lá do outro lado. Então ele vem falar para a gente, do auxílio individual vai surgir a grandeza do esforço coletivo. Busca dentro das próprias possibilidades, os ideais e as opiniões favoráveis à melhoria das normas de trabalho. Porque o Emmanuel está sabendo muito bem o que ele está falando, é justamente na relação de trabalho, de subordinação principalmente, de você ser um gerente, que você vai começar a se habilitar a cuidar de uma coletividade. O personalismo é porta sutil para a vaidade, ele só convida a gente no final, todas as vezes que alguém vier até nós para parabenizar, fazer alguma coisa, joga o crédito o tempo todo para Jesus. Eu já ouvi isso tanto do Divaldo Pereira Franco como do Chico também, fala, não, tudo que vier é para os espíritos, para mim não, eu estou sendo aqui só o instrumento, deixa que eles... Que palestra maravilhosa, não, eu me coloquei como instrumento, eles estão usando a minha intuição, através da intuição, né? A bagagem que eu tenho, mas o mérito é deles. E quando for, joga o mérito para Jesus, para não deixar com que a vaidade atrapalhe e seja motivo de decadência de tantos médios, como aconteceu ao longo do tempo, tantos líderes religiosos.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Mais uma vez, muito obrigado, Emmanuel, pelas orientações.